Então vamos lá? Bom, hoje eu vou te ensinar, te explicar o porquê que você não é promovido, tá? Você é aquele dev júnior que tá lá, já tem uns 2 anos de experiência, ainda não foi promovido. Você é aquele dev pleno que já tá lá nos seus 5 anos e não consegue sair da plenice. Por que que você tá parado dentro desse escopo aí de nível, tá? O que que acontece? Criou-se um mito de que desenvolvedores não precisam saber se comunicar. Criou-se um mito do famoso dev hacker, aquele cara que ele vai lá e ele sabe como codar e ele entende programação orientada a eventos e ele sabe de lambdas e ele sabe de string, e aí ele vai e sabe tudo de Java 11 e ele sabe tudo de React e bibibibobobó e ele entende as arquiteturas, cara. Foda-se. Essa é a primeira verdade que eu já tenho para te dizer, é que assim, ó, talvez se você estivesse procurando emprego, se você for júnior, se você for estagiário, isso talvez seja importante, tá? Porque a empresa ela gosta de contratar gente que saiba, gente que tem mais experiência, porque o que ela quer, né, enfim, é mais lucro, né? Ela vai contratar alguém que ela já sabe para um cargo onde essa pessoa vai ser remunerada com menos o que ela merece, tá? Então, o que você precisa saber fazer é se posicionar e se comunicar dentro da empresa, tá? Como é que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, em alguns vídeos atrás, você pode conferir aqui embaixo no canal, tá? Só procurar. Eu falei sobre a lei de Conway. O que é isso, tá? Ela diz que, de certa forma, as empresas que produzem software, elas vão produzir software que vai refletir a forma como os programadores se comunicam dentro da equipe, dentro da empresa, tá? E o que acontece, tá? Por que isso é importante? Uh, Se você está num ambiente tóxico, é bem provável que ninguém comunique nada. Então, é bem provável que features fiquem emplacadas. Se você tem que lidar com o cliente, é bem provável que falte coisa, porque você vai receber de alguém, que aí já não se dá bem com o cliente. E aí vai acontecer um monte de problema na hora de você codar, tá? Porque o que acontece? Você inevitavelmente está traduzindo um processo que existe na realidade para o digital. É esse o seu trabalho, tá? E o que acontece? A grande parte das pessoas dentro da nossa área, elas estão extremamente sobrecarregadas, tá? Então, o que elas mais querem é vamos terminar logo com isso, vamos terminar logo com isso. Essa ideia de que vamos terminar logo com isso. Então, normalmente o que chega pra você já chega assim todo picotado, tá? Isso se você der sorte, ou melhor, se você der azar, né? Eu gosto de lidar com o cliente, eu prefiro lidar com o cliente, eu acho que eu consigo entender a dor do cliente e, consequentemente, não existe aquele telefone sem fio, tá? Porque eu considero documentações e tem um PO e sei lá mais o que, um monte de cara assim que, pô, vai criando a desgraça de um telefone sem fio. Eu não gosto disso. Eu gosto de eu lidar lá com o cara que vai utilizar o meu sistema, tá? E aí isso consequentemente diminui, né, os efeitos da lei de Conway, tá? E o que acontece? Todo mundo está sempre sobrecarregado, está sempre sobrecarregado. E é interessante que você já chegue como alguém que traz uma solução, tá? Então vamos supor assim, você é pleno, você é júnior, você precisa resolver algum problema, você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer quando você vai se comunicar? Tá? Primeiro de tudo, explicar muito bem o problema, tá? Assim, ó, se você precisa programar qualquer coisa, você entender o problema, já, cara, mata aí, sei lá, 70%, tá? Aí você sabe diversas soluções, você conhece o sistema, você basicamente aí vai ter seus 95% codado já, tá? Codado não, mas arquitetado. E aí os outros 5% são aquela questão de realmente ali cada coisinha dentro do software. E o que acontece? Você precisa saber descrever o problema, você precisa estar a parte do contexto, você precisa saber conversar sobre isso, definir coisas, imaginar, falar abstratamente sobre o problema, tá? Então, quando você for falar com o seu sênior, se for falar com o gestor, com o cliente, é interessante que você saiba descrever, tá, todo o problema, você saiba descrever o que está te travando, tá, porque a funcionalidade do gestor é foda. A função do gestor, né,
é literalmente tirar esse impedimento, tá? Todos esses caras assim, sêniores, eles estão trabalhando para que as camadas de baixo não tenham essas travação, esses problemas, esses impedimentos, tá? Então é muito interessante que você se organize para conseguir falar com esses caras de uma forma muito coesa com o que você está fazendo, tá? É interessante então você aprender a falar sobre a funcionalidade, tá? Eu acho que o ChatGPT é excelente para isso. Qualquer inteligência artificial aí, Cloud, ChatGPT, Gemini, vai conseguir te guiar dentro disso, tá? Você vai explicar para ele, tentar explicar para ele e de preferência você coloca lá documentação ou você coloca lá o código e fala se as coisas estão batendo, tá? Interessante que você saiba separar o contexto. Às vezes, se você está falando com um cara, você precisa do contexto técnico e às vezes você precisa do contexto de negócio, tá? E aqui que entra a grande sacada, tá, desse vídeo, que é o seguinte: se você for capaz de se comunicar e você tiver a perspectiva, o contexto do negócio, você acaba sendo insubstituível, tá? Por quê? O que que acontece? Codificar, hoje em dia a inteligência artificial faz, tá? E a gente tem esses no code aí há muito tempo, tá? Quem é mais das antigas vai lembrar daquele programa da Adobe lá que fazia sites, eu até me esqueci o nome agora, mas esse tipo de coisa, o cara compra um site pronto, etc, modelos, templates, soluções para abstrair sempre existiram. A grande diferença do programador, a grande diferença do desenvolvedor, do engenheiro de software, ela está na capacidade de se comunicar dentro daquele contexto de negócio. Tá? Então, você tendo uma perspectiva do negócio, você vai se tornar muito útil. Mais vale, por exemplo, assim, eu trabalhei muitos anos numa seguradora. Um desenvolvedor que tem 5 anos de experiência trabalhando num banco para uma seguradora do que outro que trabalhou, sei lá, em marketing ou qualquer outro ramo. Mais vale um cara que trabalhou numa seguradora para o banco do que vale o cara que trabalhou em outros lugares. Assim, não estou falando que não tem valor a sua experiência, mas que elas são medidas de formas diferentes, tá? E a grande questão que você precisa levar em conta é o seguinte: você tem que aceitar a realidade. Tá, eu sei que isso aqui é chato, parece política, mas na verdade, cara, não. Não, política é outra coisa, tá? Tudo é político, entre aspas, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Você precisa ter perspectiva do negócio, tá? Então você assim, ó, ao mesmo tempo que você está mapeando para fazer ali aquela funcionalidade, você precisa saber descrever essa funcionalidade, você precisa entender o processo, você precisa entender o impacto que ela traz, tá? E assim, aonde você pesquisar, aonde você procurar, você vai ver que perspectiva de negócio e comunicação são assim, ó, sei lá, top 3 melhores habilidades para se ter independente do seu cargo, independente da sua função, tá? Porque inevitavelmente uma empresa, ela é uma máquina de gerar dinheiro, ela é um lucro, tá? Então, assim, se você só entrega código, você não compreende e não sabe como é que você explica isso ou como é que isso vira lucro, você acaba se tornando substituível. Você precisa, de uma certa forma, compreender como é que isso funciona, tá? Eu te aconselho aquele vídeo do Deschamps que ele fala como virar CTO de sua empresa, tá? Por quê? Porque você precisa ser um engenheiro focado no produto. Você precisa ser um programador focado no produto, tá? Porque assim que você entende o porquê do negócio, você vale muito mais do que qualquer outra pessoa, tá? Que não sabe disso, obviamente. Então, consequentemente, você entendendo o negócio vai melhorar a sua comunicação, que vai melhorar a sua programação, entendeu? É basicamente, assim, ó, é quase um cálculo, tá? Então, o que acontece? O que você precisa saber é conseguir mapear como é que funciona a empresa, como é que funciona o negócio. Isso vai tornar a sua vida muito simples, tá? E isso faz parte do trabalho, faz parte do trabalho. Então, assim, ó, se você, sei lá, quer trabalhar para banco, por exemplo, descobre como é que os bancos funcionam.
Mapeia lá dentro da sua cabeça, tá? Agora, se você quer se manter, você quer evoluir dentro da sua carreira atual, da empresa que você tá, comece a arranjar alguma forma de mapear essas coisas, tá? Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você começa a se posicionar assim, você vai começar a pensar assim, cara, isso que eu tô fazendo não tem risco nenhum. Isso que eu tô fazendo, qualquer um poderia fazer, um estagiário poderia fazer. Isso vai começar a te deixar puto, tá? Porque, por exemplo, eu odeio pegar task que eu olho assim, nossa, isso aqui um estagiário poderia fazer. Sabe, isso aqui, tipo, 5 segundos o chat GPT faz, porque eu vou dar todos os parâmetros para ele e ele vai me responder. É interessante que você pegue coisas que tenham impacto, tá? Que tragam responsabilidades. E o que você quer com tudo isso que eu falei é simplesmente que as pessoas que têm o poder de decidir se você vai ser promovido ou não, elas consigam olhar para você e saber que elas vão te passar algo e você vai resolver. Tá? É como aquele conceito de uma API. Você entrega os dados para a API e a API te entrega a solução, o processamento que ocorreu sem saber como, entendeu? É tudo empacotado lá dentro da API. Tu não sabe como é que a API funciona por dentro, você só sabe que ela resolve ou que ela te entrega o que você precisa. Tá? E os gerentes e líderes técnicos, eles precisam pensar assim de você. Eles precisam ter essa ideia na cabeça deles de que se eles te darem uma responsabilidade, seja ela qual for, você vai entregar elas com excelência. Tá? E o e a grande sacada deles perceberem isso é que você consiga comunicar isso através do seu posicionamento, através do seu domínio de negócio e através de, claro, o seu domínio técnico. Então, assim, essas três coisas não podem faltar, tá? Não podem faltar. Você precisa aprender a unir elas, tá? Hard skills e soft skills. Não tem escapatória, cara, não tem. Se você quer continuar e ser um desenvolvedor que fica só fechado no seu quarto ou fechado lá na sua sala da empresa, põe os fonezinhos e hackeia e sabe tudo sobre Java e faz as coisas do seu jeito e não se comunica, eu sinto muito. Ou você arranja uma forma de trabalhar para si ou você não vai evoluir dentro da sua carreira. Tá. Isso não significa que você não vai saber programar, que você não vai ser um excelente engenheiro. Tá? Só significa que você não vai conseguir evoluir enquanto você quiser trabalhar para os outros, tá? Então, por hoje é só. Foi um vídeo rápido aí. Eu trabalhei até às 11, estou cansado, mas eu queria trazer esse vídeo, certo? Porque até de uma certa forma é um treino, é um motivamento, uma motivação para mim, tá? Falar desse jeito, porque eu também estou aprendendo essas coisas que eu estou falando aqui, apesar de que eu já tinha essa noção, tá? Eu já sou mais velho aí, eu tenho 31. Eu já tinha essa noção e eu fugia um pouco dessas coisas, tá? Qualquer momento aqui eu conto mais um pouquinho da minha história. Hoje foi só pra gente fechar aqui e eu conseguir bater todas as minhas metas de hoje, tá? Valeu, falou!